Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Você tem o hábito de olhar o diagrama em bloco ou o diagrama interno dos componentes? Se não tem, sugiro que tenha, pois essa prática pode ensinar muito sobre a eletrônica. Nesse tutorial vou mostrar o CI regulador de tensão LM723 por dentro. Veja que ele tem muito a nos ensinar. O CI LM723 é um CI antigo, um dos primeiros reguladores de tensão que fizeram sucesso. Como é um CI pouco conhecido hoje em dia, vou usá-lo para mostrar como é útil xeretar o datasheet do componente. Veja uma ligação típica desse CI. Esse é um regulador de tensão ajustável, tipo LM317 mais moderno. Esses com só 3 pinos. O LM723 tem 14 pinos, mas os dois CIs são reguladores. Com 2 ou 3 resistências, você faz uma fontezinha bacana. O ajuste é feito alterando R1 e R2, colocando um potenciômetro no lugar de R2, você poderá variar a tensão do valor máximo de 37 volts até o valor mínimo de 2 volts. Um range de tensão bem interessante. Uma das vantagens desse CI, e que ainda o torna prático, é a facilidade de limitar a corrente máxima usando uma resistência shunt, o RSC no diagrama. Esse tema você já viu várias vezes aqui no canal. Uma das desvantagens é que a corrente de trabalho é muito baixa. Na prática, fica em torno de 50 mA, então ele quase sempre é usado com um transistor para aumentar a corrente. Mas o que eu vou fazer hoje é xeretar o diagrama interno, esse da figura. Ele mostra a filosofia da eletrônica por trás desse regulador. Será que você consegue entender o funcionamento agora? Depois de ver o diagrama em bloco, o diagrama interno? Será que esse conhecimento poderá ajudá-lo a entender outros circuitos? E até mesmo gerar ideias para novos circuitos? Então, vou analisar o diagrama da figura e ver tudo isso. De cara, dá para perceber que esse é um regulador com operacional. Nós já estudamos muitos circuitos com operacionais aqui nesse canal amalucado. E uma coisa é certa, os melhores reguladores lineares são feitos com operacionais. O circuito descrito como Reference Amplifier, amplificador de referência, tem a função de gerar uma tensão precisa na saída. É uma espécie de Zener melhorado. As melhores fontes de tensões têm disso. Um circuito desse tipo, bastante popular hoje em dia, é o TL431. No final das contas, esse circuito gera uma tensão de referência bem precisa e de valor igual a 7,15 volts. Observe que no circuito do gerador da tensão de referência tem o Zener, e um circuito para compensar o erro devido à variação da temperatura, coisa muito fina. O circuito do regulador de tensão não tem segredo algum. É um operacional acionando um transistor NPN, configuração que já usamos muitas e muitas vezes nesse canal. Veja que essa é uma espécie de padrão para reguladores de tensão. O operacional aqui é chamado de Error Amplifier, amplificador de erro. Quando você olha o circuito considerando o AMPOP um amplificador de erro, isso equivale a pensar no AMPOP como um comparador. Viu que simples? Um nome pomposo que inventaram para o comparador, amplificador de erro. O transistor série é o transistor que vai ajustar a tensão entre a entrada e a saída. Mas nesse CI eles usaram um transistor pequeno. No datasheet fala em 150 mA. Na prática deve ficar ao redor de 50 mA. Então o que se indica? Isso mesmo! Teremos que colocar um transistor externo para aumentar essa corrente, na maioria das aplicações. Mas observe, o transistor ligado nos pinos chamados de Current Limit e Current Sense, sensor de corrente e limite de corrente. Isso é a base e o emissor do transistor limitador da corrente, configuração que já vimos várias vezes nesse canal. Como você pode ver, esse circuito integrado é muito simples. A análise do seu circuito interno foi rápida, lépida e rasteira. Isso tudo porque você é seguidor do canal do Professor Bairros, é claro. Agora que você já xeretou bastante esse circuito integrado por dentro, veja um circuito prático e veja como você vai entender tudo. Xeretar às vezes é bom. O circuito da figura é sugerido no datasheet da Texas. Para entender melhor como surgir as equações e como o circuito funciona,
é bom redesenhar, mostrando o circuito com operacional interno. O desenho do circuito integrado nessa forma quadradona não ajuda muito. Veja o circuito redesenhado. Melhorou bastante, você não acha? Aqui dá para perceber que a tensão de referência vai ser aplicada sobre o nó entre R1 e R2. Isso porque sempre que a saída for menor do que a tensão de referência, a tensão no nó será menor e a tensão na saída do operacional vai ser positiva. A entrada não inversora do operacional, o V+, vai ser maior do que o V-, e a saída vai para o valor máximo positivo, ligando o transistor, que manda mais tensão para a saída, que volta ao seu valor normal e o transistor é desligado, estabilizando a tensão na saída. Então, é fácil determinar as equações sabendo que a tensão sobre R2 é igual à tensão de referência e que toda a corrente gerada nessa resistência vai circular por R1. Essa corrente circulando por R1 gera uma tensão sobre R1, que somada com a tensão de referência resulta na tensão de saída, assim que foram geradas as equações da figura. Para tensões acima de 7 volts, a tensão de saída será maior do que a tensão de referência. Então, use a equação da figura. Para tensões de saída abaixo da tensão de referência, use essa outra equação. Por exemplo, para uma tensão de saída igual a 15 volts, faça R1 igual a 7,87 K e R2 igual a 7,15 K. É só aplicar na equação que dá certinho. Assim, você pode ajustar qualquer valor de tensão. É só seguir a equação. Você viu como é útil estudar o datasheet, olhando o diagrama em bloco, o diagrama interno dos componentes. Aí, o circuito, as equações ficam mais fáceis de entender. Então, de hoje em diante, crie esse hábito, xeretar, mas xeretar os datasheets e diagramas em bloco dos componentes. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!